para toda a equipe aqui. Não é só uma não, viu? São boas pizzas aí. Agora, vamos trazer aí o Abelardo, capitão comandante Abelardo, que hoje embarca umas 65 pés. Mas mais do que isso, além dele ser o grande incentivador do mercado náutico, em todos os grupos de WhatsApp aí de marinheiros no Brasil inteiro, ele também comanda, está à frente do Sintagre, a associação aí dos marinheiros, né, Abelardo? Seja bem-vindo. É isso aí, pessoal. Boa tarde a todos. É com grande alegria e satisfação poder estar participando aqui desse segundo virtual Bombarco Show 2021. Falar da nossa profissão, que é uma profissão tão rica, tão maravilhosa, tão hoje importante para o mercado, para o setor náutico, principalmente do setor do esporte recreio, né? Temos esses profissionais aí hoje capacitados, qualificados para poder atender os seus clientes, os seus patrões, os seus proprietários, como eu gosto de falar, os comandantes de embarcação. É com grande alegria poder estar aqui, parabenizar todos vocês aí por essa oportunidade de, com grande responsabilidade, falar em nome de todos os mais de 150 mil trabalhadores informais e formais atuando no nosso continente brasileiro, toda a nossa costa brasileira. É com grande satisfação poder estar aqui prestigiando esse evento e a nossa categoria. É um Legal, prazer. Abelardo. Prazer, conhecemos já há muito tempo. Eu já fui, inclusive, nas reuniões lá do Sintagre, na época, no começo da época, do Carlão, não era o Carlão? Falecido Luizão Pontes. Luizão Ferreira Pontes, fundador do nosso sindicato. E aí eu gostaria, bom, primeiro legal você se apresentar um pouco, aí, falar um pouco da sua história no mar. Isso mesmo. Bom, eu sou natural de Santos, me criei em São Vicente, venho de uma criação do meu pai, o Ciro Soares de Souza, que implantou na década de 60 o mercado náutico em São Vicente, foi um dos que implantaram essa questão de estaleiro e garagem náutica em São Vicente. Ele tinha a Náutica Ciro, na época, na década de 60, e na década de 70 ele tinha a garagem náutica Rumo Certo, né? Era uma garagem náutica e prestava serviço para os seus clientes. Ele tinha também um barco de aluguel, um barco de turismo, de fazer aluguel de pescaria para alto mar. Ele alugava esse barco e fazia pescaria tipo o ano todo com a agenda lotada. E eu, então, vim vivenciando isso, compartilhando com meu pai todos esses momentos, ajudando ele na garagem náutica e cuidando dos barquinhos que ele tinha seus clientes lá, seus 30, 40 barcos. Na época do estaleiro não, porque antes de eu nascer, eu sou de 70, na época da década de 60 do estaleiro já não existia ainda, mas tinha meu irmão mais velho que presenciou isso. E hoje, com a garagem náutica, ele foi desenvolvendo o mercado em São Vicente, crescendo o mercado em São Vicente, e eu fui pegando experiência e fui tomando gosto. Cuidava dos barquinhos e tal, as lanchas, e fui tomando gosto. E via meus amigos encostarem, todos uniformizados de branco, trabalhando naquela embarcação, levando o seu patrão para sair, para passear, para pescar. E aí eu olhava aquilo, me enchia os olhos de vontade, de curiosidade também, porque eu me sentia muito preso na garagem e eu queria desbravar mares aí para frente. Então eu falei, não, eu vou largar aqui a garagem e vou entrar no mercado de marinheiro para adquirir experiência, para, de repente, seguir aí, dar um segmento no que meu pai fazia, do aluguel de barco e tal. E aí fui pegando experiência. Aí foi quando, em 1991, fui trabalhar no Yacht Clube São Vicente com meu primeiro barco, uma lancha Walk Marine, da Walrus, 39 pés, com 2 motores Caterpillar, motor rabeta de superfície. Trabalhei ali 7 meses nessa embarcação. Cheguei a participar da FENAGUA, uma feira náutica que tinha no Yacht Clube de Santos, na época. Tive ali uma experiência ali de FENAGUA e tal. E aí foi o meu grande
boom que eu falo foi em 1994, numa Rio Star 42 pés, quando eu desembarquei dessa offshore e fui trabalhar em 94 com um barco de pesca oceânica. Era uma Rio Star que ficava lá no Bahia Yacht Clube São Vicente, e ali eu fiquei 8 anos com essa embarcação, a Mega Star, e adquiri muita experiência. E a experiência acabou, eu falo que foi a minha faculdade, aonde eu aprendi ali a lidar com sal na veia, como a gente gosta de falar. Eu saí para o Mar Azul e ali adquiri experiências no eixo aí Rio-São Paulo, participando dos torneios de pesca, e aí fui desenvolvendo conhecimento, aprendizado, e eu fui criando uma gana, uma importância e uma credibilidade que era hoje ser um marinheiro profissional de esporte e recreio. Isso foi crescendo em mim e eu fui adquirindo experiência, pegando as habilitações, me qualificando e, graças a Deus, hoje estou aqui nessa Farline, 65 pés aqui, na Porto Marinas Turas, muito feliz. Legal, Abelardo. A gente vê aí que você tem a experiência, já não tem o que falar de mar, né? Agora me fala um pouco da categoria marinheiro, porque a gente sempre tem dois lados, a visão do marinheiro e a visão do proprietário. Muitas vezes elas se confundem, elas se conflitam, mas muitas vezes também elas andam juntas, né? Sim. Me conta um pouco dessa relação, conta um pouco para o público todo, né, que está aí assistindo a gente, essa relação e as dificuldades da visão do marinheiro. Quais são as dificuldades que vocês têm? Um ponto importante que eu consigo analisar nesses meus 30, eu tenho hoje com 49 anos, praticamente nunca trabalhei fora sem ser a náutica, me criei dentro de um barco, como meu pai falava, levava eu para pescar, e eu adquiri experiência e vontade. Então eu percebi, quando eu comecei na profissão, que era uma profissão que não tinha o seu devido reconhecimento profissional. A gente, naquela época de 1990, 91, que eu comecei de marinheiro, a gente não tinha um reconhecimento. E aí eu vim trabalhar embarcado, e na minha carteira de trabalho eu era registrado como motorista particular, eu não era registrado como marinheiro, que eu tanto exerço a profissão, com tanto amor, com tanta satisfação, e eu vi aquela dificuldade do registro na carteira, de um reconhecimento profissional da categoria. Eu senti essa necessidade na época. E aí, conhecendo os trabalhos, aí fui conhecendo amigos aqui no Yacht Clube de Santos, e aí tive conhecimento das associações que estavam sendo criadas na época, que, na verdade, Márcio, é uma luta da categoria que já estamos nessa luta há mais de 60 anos, nessa luta, brigando para tentarmos o reconhecimento profissional, Márcio. Entendeu? E como é que está isso agora, Abelardo? Então, hoje deu um avanço muito grande, né? Graças a Deus, por conta desse trabalho dessas associações, e aí teve uma associação que foi criada no Guarujá, a ANCASP, Associação dos Marinheiros Arrais, Mestre e Capitães Amadores do Estado de São Paulo. Essa associação tinha um dos membros na diretoria, o nosso ilustre fundador do Sintagre, o Luiz Ferreira Pontes. Ele fazia parte dessa diretoria nessa associação ANCASP. E vendo a necessidade da categoria naquela época, foi levada uma proposta para o Ministério do Trabalho em 2005 sobre a ocupação profissional dessa categoria. O Ministério do Trabalho pegou aquilo, analisou a proposta da associação que foi posta sobre toda a classe trabalhadora a nível brasileiro, que era muito extensa na época, e aí eles olharam e falaram, poxa, é justo que essa ocupação, a gente dê o reconhecimento de uma ocupação profissional. E a gente, então, entrou na família 7827 em 2006, foi aprovado, foi tendo o reconhecimento do Ministério do Trabalho. É bom frisar, é uma ocupação profissional, conquistamos em 2006, Márcio. E aí conquistamos uma ocupação profissional que foi o CBO. Entramos na Classificação Brasileira de Ocupação, o CBO, de 7827, número 25, que tem uma tabela do CBO. Entramos na família dos aquaviários, entendeu? E aquilo foi que veio de grande ajuda para nós, que mostramos a nossa profissão para
para todos, né? Com essa conquista. Mas, infelizmente, na época, não tínhamos a tecnologia que temos hoje. Então, muitos de nossos amigos do mar, como eu gosto de falar, eles não tinham esse conhecimento que em 2006 conquistamos o CBO. E tínhamos, sim, uma classificação brasileira de ocupação, um registro lá, que era a grande dificuldade que tem o proprietário da embarcação na questão de como que eu vou registrar esse meu marinheiro, como que ele é registrado na carteira de trabalho, se antes ele não tinha um reconhecimento, um reconhecimento, né, de uma classificação brasileira de ocupação. E a gente, de 2006 para cá, graças a um trabalho dessa associação, a gente conseguiu conquistar isso. Então, de 2006 para cá, conquistamos a classificação brasileira de ocupação. Não é a regulamentação, porque sentíamos a necessidade também de termos a profissão regulamentada, entendeu? Para também podermos trabalhar também, não só com a regulamentação, Márcio, mas é bom frisar que nós trabalhamos e temos a carteira para conduzir as embarcações como amadores, como a RAIS amador, a carta de mestre amador, a de capitão amador. Então, a gente não poderia trabalhar profissionalmente com essa carteira de amador. Então, foi aí que, em 2010, o Luizão, na época, desvinculou dessa associação, essa associação ficou um tempo parada, e o Luizão criou o Sintagre, o Sindicato dos Trabalhadores Aquaviários do Guarujá e região, aonde no trabalho do Sindicato Sintagre foi levada uma proposta para a DPC em 2012, aonde a importância não só da conquista da classificação brasileira de ocupação, mas sim a importância do reconhecimento profissional dessa categoria e que também possamos ter uma carteira específica para poder trabalhar profissionalmente no ramo, no setor do esporte e recreio, entendeu? Entendi, eu lembro bem dessa história. Então já teve um avanço, mas ainda não está, digamos que, concluído esse trabalho. Não está porque como galgamos, né, a passos lentos, mas graças a Deus um degrau de cada vez estamos conquistando o nosso espaço. Onde também esse nosso sindicato, hoje eu sou um colaborador do Sindicato Sintagre. Venho acompanhando o trabalho deles desde 2010, quando eu fui apresentado. Eu achei muito transparente, muito coerente com tudo que veio apresentar para a nossa categoria, no que nós necessitamos. Então o Sintagre vem feito, porque também o Sintagre veio formado, eles são membros do sindicato aquaviários e também do setor esporte e recreio, ou com uma carta e com a outra. Temos ali diretores do sindicato que têm a sua carteira aquaviária e tem a sua carteira que atua também no mercado do esporte e recreio, entendeu? Sim. Então ele tinha propriedade para poder estar representando a categoria. Sim. E eu fui convidado pelo Luizão em 2012, a gente teve uma reunião com a DPC. Foi muito importante aquele momento. Foi um marco histórico naquele momento. Sim. Como que uma categoria que está na luta, ter uma reunião com a DPC, foi muito legal eles terem recebido a gente com os braços abertos, prontos a nos escutar e poder também elaborarmos uma ideia de como que a gente pode estar movimentando isso e melhorando isso para a categoria. Entendeu? E você, então, nós temos 3 lados, né? O do marinheiro, o do proprietário e da marinha. Sim. E da marinha, exatamente. E aí tem lá do governo também, né? Agora, envolve tudo, é verdade. Vamos fazer o seguinte, você que está aí, então, no meio disso tudo, qual o recado que você gostaria de passar para, primeiramente, todos os marinheiros do Brasil? Primeiramente, a gente sabe das necessidades da categoria, uma categoria muito sofrida também, mas a gente sabe também dos pontos importantes hoje, que é o que o marinheiro profissional de esporte e recreio, ele busque qualificação, que ele busque se aprimorar, se atualizar. Eu sei que no Brasil a gente tem uma necessidade muito grande de poder ter cursos qualificatórios para que a gente possa avançar nesse setor da qualificação, né? A gente sabe dos anseios da nossa categoria. A gente até teve uma participação de um programa seu, né, Márcio, elaborado dentro do sindicato, que foi o Bom Marinheiro. Sim.
Muito que bom. é um projeto que veio muito agregar na questão da qualificação, e foi muito importante naquele ano para todos nós que participamos naquela ocasião. Foram 100 marinheiros, foram 100 marinheiros de todo o estado de São Paulo, né, Abelardo? Foram 120 marinheiros, se não me engano. Foi muito legal. Aquela grade de cursos todas apresentada para a gente, foi muito importante isso. E a gente até foi muito grato a tudo que você conseguiu para a gente, né? A gente foi muito legal, foi uma festa muito boa. Sim. E foi um avanço. Daí eu acredito que abriu portas para outros mercados até envolvidos nessa questão da qualificação, né? Então hoje a Azimuth também tem um trabalho, um programa dentro do estaleiro de fazer com que o marinheiro se qualifique, que o marinheiro se aprimore nos barcos que ela fabrica. A gente tem a Intermarine também muito preocupada com isso. A gente tem tanto ela como outros estaleiros preocupados com essa questão e vem trazendo, sempre recebendo o marinheiro com muito prazer ali para poder estar ajudando. E a Volvo Penta também, que fez um trabalho maravilhoso com o Skip Seminar que eles têm, que é onde eles treinam aí o marinheiro, ele passa a instrução para o marinheiro com as novas tecnologias que a Volvo Penta hoje vem apresentando. Que a gente só deu um intervalo agora por conta da pandemia, mas estava num programa de Skipper Seminar a nível costa brasileira todinha, né? Foi verdade. muito legal. E o recado? Manda um recado para os marinheiros do Brasil. O recado é buscar a união da categoria, buscar... Não adianta a gente ficar só comentando assim, pô, mas o patrão não nos dá reconhecimento. Pô, mas o patrão faz isso. A gente sabe que temos problemas como você citou no início da live, de proprietários de embarcação que não tem um reconhecimento com aquele devido marinheiro e o marinheiro que também não tem uma dedicação ali como ele poderia ter. A gente sabe dos dois lados, mas não adianta a gente ficar apontando falhas. Eu acho que a gente tem que apontar o crescimento, o melhor para a categoria hoje. Se a gente está em busca de uma regulamentação de uma categoria, a gente tem que buscar isso. E esse projeto de lei, hoje, da nossa regulamentação, Márcio, ele está já no Senado Federal. Ele está já na porta lá para ser votado e só não foi votado ainda por conta dessa questão da pandemia, dessa crise que estamos passando no nosso país, né? Então, os políticos estão dando prioridades a essa questão toda da saúde, mas o nosso caso está lá já em pauta para ser votado em breve. Então, é assim, estamos chegando lá, né? Então, precisamos disso, dessa união e buscar essa qualificação que tanto almejamos aí para crescimento para a gente, né? Entendi. Entendeu? É isso aí. Marinheiro aí de todo o Brasil, aí está um recado aí do comandante Abelardo. Faça um trabalho em conjunto, união. Unam-se realmente em busca do desenvolvimento, da qualificação. Assim como toda a profissão, fazer com que ela seja nobre, né? E para fazer com que ela seja nobre, ela precisa ter educação, né? Conhecimento, treinamento, união entre os marinheiros e também ouvir não só os marinheiros, ouvir os proprietários. Muitas vezes eles também têm coisas... Opa! Opa lá! Ó, Abelardo, aí, cheguei! Essa aí me pegou de surpresa. Pegou de surpresa, hein? Tá dando... Tá pé quente, hein, marinheiro? Abelardo. Falando com os marinheiros, mas por uma boa causa. Por uma boa causa. Mais 2 barcos foram vendidos em plena segundona. Os estaleiros começaram aí, mas todo mundo mandando agora os dados de quem tá comprando, porque a galera tá querendo participar do baú do tesouro, Márcio. Hoje, Abelardo, tem um motor de 9.8 HP, para que a gente vai sortear aqui para quem comprar uma embarcação durante o Virtual Bombarco Show. Exatamente, e 5 mil da Transacácio, né? 5 mil de transportes da Transacácio aí, que vai tirar um custo do transporte. Bem ruinzinho no final das contas aí. Exatamente. Custo bom, né? Um custo bom, ruim para quem Olha lá, na tela lá, Márcio, olha lá. O Márcio triste. Não, mas agora você tá triste, eu não coloquei ainda. Como você dá risada, você me quebra, pô. Não dá pra eu ficar triste. Olha lá. Cada fichinha que cai aqui, o patrão fica... Ó, lembrando aí, pessoal que tá no YouTube, hashtag Bombarca agora, porque o Márcio vai pagar uma pizza pra gente. Ô, Abelardo, depois que você sair da live aí, quando encerrar a live, você coloca aí Bombarco é agora, porque o patrão hoje vai pagar uma pizza pra gente, viu? Maravilha, show.
Boa live pra vocês aí, daqui a pouco eu volto. Ah, legal, volta sim, volta com a pizza, hein? Pode deixar. Legal, tava passando um recado aqui para você, marinheiro aí no marinheiro, né? Seguindo um pouco a linha do que o comandante Abelardo falou. A gente realmente desenvolveu o projeto Bom Marinheiro com 120 marinheiros do estado de São Paulo e foi 1 ano de treinamento com certificado, porque existe uma carência muito grande realmente no conhecimento. Mas não esperem que nós façamos. Faça você mesmo a tua educação náutica aí de todos os sentidos, e porque só assim, né, os bons marinheiros, eles vão se destacar, né, Abelardo? É verdade. E hoje, Márcio, a gente tem que frisar que não só o sindicato também hoje foi um grande incentivador para ser criado associações espalhadas por toda a costa brasileira. Então, já hoje temos associação que pode dar um respaldo para a categoria lá no Sul. A gente tem a AMPERS, Associação dos Marinheiros Profissionais de Esporte e Recreio do Sul. A gente tem a MERB, que está na Bahia, a Associação dos Marinheiros de Esporte e Recreio da Bahia, a AMAFREM em Fernando de Noronha. Em breve, aí, uma associação para ser desenvolvida de novo, que é a Associação dos Marinheiros da Costa Verde, em Angra dos Reis. Tem associações espalhadas a nível Brasil. Então, que a categoria tem o nosso sindicato também. Então, a categoria procure essas instituições que estão buscando o melhor para a categoria, para que a gente também desenvolva o que é melhor para nós, né? Por isso que eu digo a união, porque com a união a gente vai conseguir chegar ao que a gente almeja, que a gente seja reconhecido, que podemos ter mais oportunidades de trabalho. A gente sabe da dificuldade que temos, mas não podemos também desistir, né? Desanimar com tudo isso. E buscar, a qualificação e a união é a base de tudo, né? Para que a gente desenvolva um bom trabalho no setor. Sim, e o recado, o mercado ele vai desenvolver, ele está desenvolvendo, ele está crescendo novamente, tem pessoas novas entrando, e quanto mais bom marinheiro no mercado, melhor, né? O Abelardo, me fala uma coisa, agora eu gostaria que você passasse um recado aí para os proprietários de embarcação também, porque existem esse lado, né? Existe esse lado. Muitos. E eu tenho amizade com muitos proprietários de embarcação, quem já me conhece há muitos anos, o que eu falo sempre e friso é o quê? Que o proprietário da embarcação, hoje, ele tem esse reconhecimento que existe esses profissionais hoje atuando no mercado e que valoriza esse profissional e ele saiba como é importante hoje ter um marinheiro profissional a bordo. Tem um marinheiro profissional de esporte e recreio hoje exercendo as suas atividades na embarcação. Que temos hoje, pelo Ministério do Trabalho, 132 atividades dentro de uma embarcação que o marinheiro hoje tem essa atividade para ele exercer na embarcação. Certo que temos aqui, separar algumas coisas. Tem atividade que o marinheiro não executa, porque temos prestadores de serviço que vão fazer esse trabalho com a supervisão do marinheiro do barco. Mas é super importante, a gente vê aí com tantos acidentes acontecendo, que se a gente tivesse marinheiros qualificados, profissionais, conduzindo essa embarcação, ou estar presente com os proprietários dessa embarcação, junto com eles no barco, a gente sabia que muitos desses acidentes poderiam ser evitados, porque tem um profissional. Eu mesmo, a bordo, com as embarcações que eu trabalhei, já tirei uma situação de perigo muitas das vezes. Eu posso falar para vocês várias vezes aqui, mas já tive situações em barcos que eu trabalhei, que se eu não tivesse ali, o meu patrão poderia ter subido numa laje em Angra dos Reis, poderia ter batido numa pedra. Então, graças ao meu trabalho ali, eu atento ali, com atenção ali no que eu estava fazendo, eu consegui tirar a embarcação dele dessa situação. Uma situação de incêndio a bordo. Eu tive um problema, uma ocasião com incêndio a bordo. Graças a Deus estava a bordo, eu mais um outro capitão que nos ajudou. A gente conseguiu evitar um incêndio a bordo. Então, é primordial. E além de que, pessoal, vidas humanas, que é o maior bem mais valioso de tudo isso, que é vidas humanas. Hoje, a gente luta pela vida aí com esse coronavírus, a gente está lutando pela vida. Então, hoje, a vida, o reconhecimento da vida é o primordial, Márcio, a bordo. Eu fico triste quando eu vejo uma embarcação que saiu para o mar
e naufragou e todos vieram a falecer, todos vieram morrer, corpos que não foram encontrados ainda. Então, a segurança também é primordial, isso que a gente vem frisando nos cursos, no que o sindicato, a proposta do sindicato vem fazendo, é justamente a organização e passar isso, tanto para proprietários de embarcação. A gente tem uma parceria com o Senatrem hoje, que é um programa do curso do marinheiro socorrista, que ele é tão só para marinheiros, mas ele é para proprietários de embarcação. Então, fazendo com que o proprietário da embarcação também se prepare, tenha ali o reconhecimento para quando a gente sair para o mar, estarmos preparados, né? Sim. E não é brincadeira, a gente vê casos aí de acontecidos fatais que poderiam ser evitados se tivesse um planejamento, se tivesse um profissional qualificado a bordo. Muita coisa desse sentido não teria acontecido, né, Márcio? Com certeza. A gente sabe disso, né? Então, um recado agora para os proprietários de embarcação da Abelardo, eu também concordo, valoriza o marinheiro, que ele está lá também deixando a família dele em casa, ele também tem uma vida sofrida muitas vezes, né? E ele está comandando a embarcação que está a família de pessoas, as pessoas mais importantes da sua vida, certo? Por outro lado, para os marinheiros, novamente, o Abelardo estava falando e eu pensei aqui, marinheiros de todo o Brasil, ajam com extrema honestidade com relação a tudo que vocês vão fazer, porque os proprietários de embarcações, eles se conversam, as marinas, elas se conversam, e quanto mais coisa errada você fazer, mais prejudicado você mesmo vai estar. Não ninguém, tudo vai voltar para você, né? Então, façam as coisas, porque a gente ouve muitas situações onde que marinheiros também querem passar a perna, digamos, em várias situações de serviço, prestação de serviço, enfim, várias situações que dá para pontuar aqui. Então, um puxão de orelha aí para todos aqueles que acham que devem escutar, né, Abelardo? Porque tem muitos bons marinheiros aí que são realmente ótimos, isso sem dúvida, assim como todo profissional, né? Não é só marinheiro, não. Assim como o mecânico, eletricista, de todas as categorias, de todas as profissões, existem esse trabalho profissional, como o Abelardo falou, e ético, né? Com honestidade, com transparência, com clareza. E, do outro lado, então, para os proprietários das embarcações, valorizar aquele que está guardando a tua vida no mar e a vida dos seus familiares. E aí a gente tem uma terceira posição aí, né? Que são os governantes e a Marinha. A instituição aí, qual que é o recado que você, como marinheiro, dá para essas instituições? Olha, eu tive a oportunidade de ser convidado pelo sindicato, representar o nosso sindicato, já que eu colaboro com a instituição. Em 2016 eu estive em Angra, morava em Angra dos Reis, trabalhava, e eu fui que o atual prefeito de Angra dos Reis, o senhor Fernando Jordão, ele é o autor do projeto de lei que hoje está no plenário, que é a regulamentação da profissão do esporte e recreio. O senhor Fernando Jordão, ele é autor do projeto de lei, que foi feito pensado com o ex-deputado federal João Paulo Papa de Santos, junto ao Sintagre, foi apiensado isso, e esse projeto de lei está tramitando em Brasília. Então, eu tive presente lá no dia, foi muito legal, foi muito bom de se ver a Marinha presente lá em 2016, falando da categoria, falando da questão da regulamentação, da criação, que provavelmente teremos uma carteira específica para poder trabalhar, e eles falando lá do reconhecimento da nossa profissão. Eu fiquei emocionado em ver na lousa lá o Almirante Lima Filho colocar lá o MP-ER, que é Marinheiro Profissional de Esporte e Recreio. E o Fernando Jordão
ao senhor Fernando Jordão, prefeito de Angra dos Reis, dando o depoimento dele, falando da luta também, porque a luta é do Sintagre, mas a luta é de todos os, né, vem de todas as regiões, é um elo unidos em pró uma ação que é a regulamentação. Então Legal. a Marinha também está fazendo a parte dela, os governantes também estão fazendo, já está em plenário, como eu falei. A nossa relatora do nosso projeto de lei é a nossa senadora Leila de Barros, a Leila de Barros, que é a Leila do vôlei. Está na mão dela lá o nosso projeto de lei para ser votado. Aí, vamos aguardar agora toda essa questão da crise da saúde, esse problema todo que estamos passando da pandemia, para logo sermos... A gente também é solidário a essa questão, Ok. nos sensibilizamos e também cuidamos disso tudo também, né, Márcio? Para evitar dessa questão do vírus, a bordo usar máscara, todos esses itens de segurança, Certo. a gente Bom, vem fazendo. Né? Então, muito obrigado, Abelardo. Nosso tempo aqui está acabando. Muito obrigado realmente por passar essas informações de quem realmente está na ativa aí e faz parte desse mercado como um todo, né? Mercado nacional, uma peça tão importante. Parabéns a todos os marinheiros do Brasil. Continuem fazendo o seu trabalho com dedicação, com vontade, com seriedade, que o desenvolvimento também está na mão de vocês. Abelardo, muito obrigado. Não, nada. Foi um prazer, Márcio, estar participando com vocês aqui. Legal, obrigado por vocês abrirem essa oportunidade. A Náutica está abrindo uma oportunidade de falar da profissão dos marinheiros nas lives. O site iNavigate teve uma abertura também de falarmos sobre a profissão. Então, é de grande valia isso tudo e só venho agradecer. E hoje, vou falar que o Sintagre hoje, ele está representando a categoria nível Brasil e ele está lá não só para os marinheiros, mas para os proprietários de embarcação, querem tirar dúvidas, querem saber forma de registro, tudo. Aproveitem lá o nosso sindicato, tirem. Isso já está acontecendo, viu, Márcio? Já tem proprietário de embarcação ligando para lá, já tem parceria. Muito o Sintagre faz parte, viu, Márcio? Rapidinho, faz parte do Fórum Náutico, teve participação no Fórum Náutico e foi muito legal. E estamos em pleno desenvolvimento. Beleza, então. Boa noite, boa tarde, Abelardo. Tenha uma ótima segunda-feira. Parabéns aí para todos. Muito obrigado. Um abraço. É isso aí, pessoal. A hora de comprar